E aí, tudo certo? Quem está na pegada do vestibular sabe muito bem. A quantidade de PDFs e material para ler é surreal. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito de transformar toda essa leitura em aprendizado de verdade, que fica na cabeça? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma técnica que pode, de verdade, mudar o jogo dos seus estudos. Nossa, fala a verdade, essa é uma das piores sensações que existem, né? Passar horas ali lendo, grifando, se dedicando e no dia seguinte, cadê a matéria? Parece que simplesmente sumiu. Saiba que isso é super comum. O problema muitas vezes não está na sua memória, mas sim na forma como essa informação está sendo guardada. Ok, então vamos direto ao ponto. A solução para esse problema tem nome: Active Recall, ou em bom português, recuperação ativa. E a ideia aqui não é reler o material 1000 vezes, é o contrário. É forçar o cérebro a trabalhar de um jeito diferente, muito mais ativo, como o nome já diz. Então, a grande sacada é essa, o esforço ativo. Em vez de você só sentar e receber a informação passivamente, lendo o texto, a técnica te obriga a ir lá dentro da sua mente e ativamente puxar a informação. É essa ação de puxar que cria as conexões neurais que realmente importam, aquelas que fazem o conhecimento grudar. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Pensa comigo. Ler de novo é como passear por uma trilha que você já conhece, bem batida. Agora, fazer o Active Recall, isso é como entrar na floresta e ter que caçar a informação. Qual das duas atividades vai te ensinar de verdade o caminho e os segredos daquele lugar? Pois vê. Tá, muito legal na teoria, mas e na prática? Como é que isso funciona com aquele PDF gigante de história ou de biologia aberto na tela do computador? Calma, vamos ver agora um método passo a passo para começar a usar ainda hoje. Esse processo é poderoso, gente. Primeiro, você lê um trecho pequeno, uma página, um parágrafo. Aí vem o passo mais importante, fecha o PDF, se afasta do texto para não ter a tentação de colar. O terceiro passo, que é resumir em voz alta, é o puro suco do Active Recall. E por fim, o quarto passo é genial. Você volta no texto só para ver onde errou, o que esqueceu. Isso te mostra exatamente quais são suas fraquezas. Agora é aqui que a conversa fica mais séria. Muita gente aprende o Active Recall, começa a aplicar, mas ainda assim sente que a coisa não engrena. E sabe por quê? Porque provavelmente tem uma etapa fundamental sendo pulada, o verdadeiro alicerce de todo o aprendizado. E aqui está o pulo do gato. O Active Recall é uma ferramenta para tirar água de um balde. Mas, e se o balde nunca foi enchido direito? Ou pior, e se o balde está todo furado? Não dá para recuperar uma informação que nunca foi armazenada corretamente em primeiro lugar. Faz sentido, né? Para a gente entender isso de vez, a gente precisa separar duas coisas que parecem a mesma, mas para o nosso cérebro são bem diferentes. O ato de aprender de verdade e o ato de simplesmente lembrar. Um é o processo de colocar informação para dentro, o outro é o de puxar para fora. Olha só que interessante a diferença. A gente tem, de um lado, a codificação, que é o aprender de fato. É o trabalho pesado, sabe? É onde você conecta as ideias. Do outro lado, a gente tem a recuperação, que é onde o Active Recall entra. A recuperação vem depois, para fortalecer o que já foi bem aprendido. O erro de muita gente é focar só na recuperação, ignorando a qualidade da primeira etapa. E como a gente garante que essa primeira etapa, a codificação, seja bem feita? Usando uma coisa chamada carga cognitiva. Pensa nela como se fosse a malhação do cérebro. É o esforço mental. Se o estudo está muito fácil, muito confortável, desconfie. Provavelmente a carga cognitiva está baixa e o aprendizado superficial. Isso aqui pode até parecer estranho, mas é a pura verdade. Sabe aquela sensação de confusão, de estar lutando para conectar os conceitos? Isso não é um sinal de que você é ruim naquilo. Pelo contrário, é um sinal de que o seu cérebro está trabalhando no máximo, fazendo uma codificação de alta qualidade. É nesse desconforto que o aprendizado acontece. Beleza. Então, como é que a gente junta todas essas peças para montar um método de estudo que realmente funcione para o vestibular? Vamos construir agora o sistema completo, unindo o melhor desses dois mundos. Primeiro de tudo, por que a gente precisa se preocupar em recuperar a informação? Por causa de uma vilã bem famosa dos estudantes, a curva do esquecimento. Nosso cérebro foi feito para esquecer. Se ele não vê que uma informação é usada com frequência, ele simplesmente joga fora. E a velocidade com que isso acontece é assustadora. Sério, estudos mostram que depois de uma única semana, sem nenhuma revisão, a gente pode esquecer cerca de 60% do que estudou. 60%. É mais da metade de todo o seu esforço indo literalmente para o lixo em 7 dias.
Portanto, a estratégia completa e inteligente é essa aqui. Primeiro passo, codificação forte. Quando for ler um PDF, o foco não é decorar, é entender. É brigar com as ideias, fazer perguntas, conectar com outras matérias. Se está difícil, ótimo. Depois, e só depois que você sentir que entendeu bem, vem o segundo passo, recuperação ativa. Aí sim você usa o Active Recall para revisar e blindar essa informação contra o esquecimento. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Para quem passa horas e horas usando flashcards, fazendo resumos, mas sente que o conhecimento não fixa, a pergunta talvez não seja sobre a técnica de revisão. A pergunta é, o balde foi consertado antes de tentar enchê-lo? A codificação forte sempre vem primeiro. Ela que conserta os furos do balde para só então a recuperação ativa conseguir finalmente mantê-lo sempre cheio.